A Globo 90 é nota 100. Jornal da Globo. Oferecimento Caprioli, que sempre tem um ônibus especialmente para você. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. O FBI prende traficantes de cocaína que planejavam matar o presidente da Colômbia com mísseis antiaéreos. O candidato favorito à presidência do Peru, Alberto Fujimori, escapa de um atentado perto da capital, Lima. Morre no Rio a cantora Elisete Cardoso, a Divina. Os bancos voltam a cobrar taxas por serviços que até hoje eram de graça. A ministra Zélia Cardoso de Mello recebe uma boa notícia na reunião do FMI em Washington. O fundo vai aumentar as cotas destinadas aos países em desenvolvimento. O presidente Fernando de Mello acha que é hora de cobrar ainda mais os resultados do plano econômico. Ele vai convocar todos os ministros para um acerto de contas na quarta-feira. O presidente quer saber, principalmente, se a reforma administrativa está no caminho certo. Os assessores dos ministros garantem que todas as informações estão na ponta da língua. O índice de empregos na indústria de São Paulo voltou a cair no mês de abril. Desde janeiro, houve queda de 5,04%. O que representa a demissão de quase 106 mil trabalhadores. Segundo os números divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, houve uma queda no nível de emprego de 2,21%. Isso significa que 45.281 trabalhadores perderam o emprego na indústria paulista no mês de abril. Para os dirigentes da Fiesp, esses números indicam que as empresas ainda estão se ajustando ao plano econômico do governo. É uma retirada de gordura. É uma readaptação dos quadros produtivos. Acreditamos que efetivamente na produção isso não tenha sido muito alterado, que a coisa se deu mais numa reenquadramento da folha de salários, da folha de pagamentos, ou seja, das despesas com trabalho em função do volume de produção. Mas uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio mostra que muitas fábricas retomaram a produção e estão até contratando mais empregados. A pesquisa diz ainda que 95% das indústrias do estado pagaram em dia os funcionários no mês passado. O ministro do Trabalho e da Previdência Social fez uma dura ameaça às montadoras de automóveis. Hoje em São Paulo, o ministro disse que se houver demissões em massa no setor, o governo poderá decidir pela intervenção nessas empresas. Para o ministro, existem várias alternativas para se evitar o confronto entre montadoras e governo. Uma delas é a estabilidade de emprego por 90 dias. A diminuição dos pedidos das montadoras e dos fabricantes de eletrodomésticos provoca reflexos na Cosipa, a Companhia Siderúrgica Paulista. A empresa vai conceder licença remunerada para quase 4 mil empregados da área de produção por tempo indeterminado. Uma indústria de Campinas, no interior de São Paulo, está muito distante desse clima de tensão e de medo. A empresa trabalha a todo vapor e os empregados estão ganhando mais. O desaquecimento em vários setores da economia depois do Plano Collor não esfriou as máquinas desta indústria de alimentos em Campinas. A produção daqui segue o mesmo ritmo do ano passado, cerca de 200 toneladas de biscoitos e balas por dia. Com essa situação tranquila, a empresa pôde dar uma antecipação de dissídio de 15% para os 1.500 funcionários e também manter os investimentos de 20 milhões de dólares no aumento da capacidade de produção. Isso foi possível porque o consumo de alimentos voltou ao normal logo depois da primeira semana do novo plano econômico. A que o senhor atribui esse aquecimento na procura por alimentos? O que existe, na nossa opinião, é de que realmente as pessoas que antigamente depositavam as suas pequenas economias dentro da carteira de poupança, hoje não a fazem mais e se direcionam aos alimentos propriamente dito. O Fundo Monetário Internacional decidiu hoje aumentar em 50% as cotas. Assim, os países devedores vão poder pedir mais dinheiro emprestado. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, participou da reunião com os dirigentes do FMI em Washington.
Depois da reunião, a ministra disse que a reforma econômica do governo Collor está sendo muito bem recebida pela comunidade financeira internacional e acrescentou: houve uma mudança radical na imagem do Brasil. A ministra Zélia acha que a comunidade financeira internacional está confiante no plano Collor. A ministra participou em Washington de uma reunião do FMI. Paulo Henrique Amorim. O FMI se tornou um aliado do Brasil. Parece mentira, mas não é. É que politicamente o FMI está condenado a fechar um acordo com o Brasil. Os técnicos do FMI gostam do plano brasileiro, reconhecem que ele tem condições de reduzir dramaticamente o déficit público e que todos, o governo e a sociedade, estão apertando o cinto. Isso foi o que o diretor-gerente do FMI, Michel Candecis, mandou dizer à ministra Zélia Cardoso de Mello já antes dela embarcar para Washington. Acontece que os bancos particulares não estão nada satisfeitos com isso. Se o Brasil faz um acordo com o FMI e recebe dinheiro do FMI, não precisa ter pressa para voltar a pagar aos bancos particulares. Quem diria, mas dessa vez o FMI não está jogando no time dos bancos. Vejam só o que eu ouvi hoje de um dos principais caciques do Ministério da Economia. Ninguém sabe a composição dos custos da indústria automobilística. Com a entrada dos carros importados, nós vamos abrir essa caixa preta. A cobrança das taxas nos bancos. E a libertação do empresário Odilon Teixeira no Rio. Você vai ver depois dos comerciais. Bota fé na sorte. Achou, ganhou. A Loteria Paulista instantânea chegou. São mais de 15 milhões de prêmios. Não tem sorteio, nem complicações. Os maiores prêmios são de 5 milhões. É só raspar e achar 3 valores iguais. Achou o mesmo valor. Uau, você ganhou. A Loteria Paulista instantânea chegou. Raspou? Achou. Ganhou. Atenção, o Brasil não pode parar, muito menos a sua construção. Promoção da semana, Cimento AF 32 270, Cal em Caleza 85, Distribuidora de Cimento Minas Brasil, Campinas. Lambada Internacional em e fitas som livre. O Banco do Brasil começa a enxugar a máquina. Vai acabar com 20 departamentos e 61 divisões. Segundo a direção, o banco tem quase 18 mil funcionários. Muitos devem ser remanejados. O presidente do Banco do Brasil, Alberto Policaro, disse que a economia na folha de pagamentos será de 140 milhões de cruzeiros por mês. O presidente do banco disse também que não pretende demitir funcionários. E por que os bancos estão cobrando agora taxas de serviços que antes eram de graça? Na verdade, os serviços bancários nunca foram gratuitos. O cliente apenas não percebia como pagava e quanto pagava. Lilian Vitfib. A polêmica é idêntica à do plano cruzado. O talão de cheque, o cartão magnético, a ordem de pagamento, o saque no banco 24 horas, o contrato do cheque especial. Esses e outros serviços eram todos gratuitos antes do choque ou do congelamento. Vem um plano econômico, derruba a inflação e o lucro dos bancos, que era tanto maior quanto maior fosse a inflação, cai imediatamente. Os bancos, então, passam a cobrar tarifas que antes eles não cobravam porque não precisavam. A hiperinflação se encarregava de cobrar do cliente do banco todos esses serviços e muito mais. O dinheiro que dormia no banco de graça rendia antes 2,7% ao dia, agora rende 0,1%. Se o banco demorasse um dia apenas para acreditar o dinheiro recebido de uma conta, já ficava com 2,7% do valor. Era o efeito da hiperinflação. E esses serviços, às vezes, podiam estar custando até mais caro para o cliente. Se não fosse isso, os bancos já estariam cobrando todos esses serviços desde o governo Sarney, porque eles tinham sido liberados já no ano passado, só que não eram necessários. E hoje, são pouquíssimos os serviços que os bancos estão proibidos de cobrar. São apenas os serviços mais óbvios, como compensação de cheques ou o primeiro talão de cheques de 20 folhas do mês. A partir de agora, essas tarifas prometem surpreender muita gente. E, portanto, é preciso passar a economizar
também na hora de usar os serviços bancários. Vamos para a política com uma frase. O presidente do PMDB, o deputado Ulisses Guimarães, acha que o Brasil já está maduro para mudar de regime e acrescentou: o parlamentarismo é o melhor regime para o país.